seja muito bem-vindo ao Pegada Jovem, um podcast especial dos Jovens do Riacho para você que dá do outro lado da telinha e, assim como eu, quer seguir os passos do mestre. Então, hoje eu tô com um casal que eu tenho um carinho muito grande. É o Daniel e a Thalita. Gente, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, viu? Para começar, eu queria fazer um momento merchandising. Dani, me fala a rede social pro pessoal te seguir e acompanhar todo o seu conteúdo maravilhoso. Ah, e um detalhe, uma família de missionários. Ai, que coisa linda. Pronto, à vontade. Sim, é um prazer para nós estarmos aqui. E a nossa rede social, que a gente tem mais contato, para as pessoas entrarem em contato com a gente, é o Instagram, que é @assim-diz-o-senhor com 3 S. Tem também um e-mail, de repente quer escrever algo mais íntimo, particular, alguma orientação que a gente puder ajudar e contribuir, também estamos à disposição, que também é assim-diz-o-senhor com 3 S, @gmail.com. Boa, chique, legal. Obrigada, viu, gente? Olha, então, eu tô aqui com um casal lindo, maravilhoso, porque eu quero fazer algumas... Entender, assim, vocês estão casados faz quanto tempo? A gente tem 1 ano e 7 meses. Ai, que bonitinho, tá contando os meses. E como é que, assim, me fala, como é que foi essa vida de... A vida a dois, como é que é? Pra quem tá em casa, pra quem fala, nossa, eu almejo tanto essa vida a dois, como é que deve ser? Ou pra aquela pessoa que fala, cara, acabei de casar, como é que é essa vida a dois, como é que faz agora? Enfim, conta pra gente. A primeira coisa é orar bastante, né? Tem que orar antes mesmo de chegar ao passo do casamento, né? Porque muitas vezes o jovem, ele fantasia muito, assim, né? Essa questão do casamento. Há muito um romance envolvido nisso. E, na verdade, a coisa é mais séria. Então, assim, e a gente precisa levar realmente o casamento, a família mais a sério, né? Então, é um passo muito importante. Então, a gente precisa, primeira coisa, orar bastante. E tem outros passos aí, né, amorzinho? Exatamente. Eu lembro que quando nós estávamos já se estruturando para casar e tal, e a nossa intenção era evangelizar a nossa família, procurando frases para deixar nas lembrancinhas, eu li uma frase que dizia assim, que um casamento cristão começa com um namoro cristão, um noivado cristão, e aí terá um casamento cristão. Porque as dificuldades, as limitações de cada um e entender o temperamento do outro, isso é uma construção para que ande em sincronia diária. Então essa construção é diária, né? Para estar ali, aquilo que nós chamamos de entrosamento, né? Você olha, já sabe o que é, o que um quer, o que o outro não quer, o que aconteceu. Então esse feeling tudo vai sendo construído. E é claro, só é possível com Deus dentro do relacionamento. Porque quando houver as divergências, e elas virão, onde nós vamos buscar a solução? Né? Então, o primeiro passo ali é entender que o conselheiro, é óbvio que em algum momento a gente precise de um conselho de um ancião, de um pastor, de uma família mais experiente, com filhos e etc. Mas no primeiro momento tem que ser Deus. Né? Sempre. Inclusive até os conselheiros a qual você vai se aconselhar, né? Sabedoria para escolher o conselheiro, né? Exato, não vai saber, não vai sair, não, eu vou ali, aquele irmão, aquela irmã, ou, às vezes nem é pessoas assim, né, da fé e etc. Então, ore, né, para ter certeza que é aquela pessoa, e quando houver essas divergências, o primeiro passo seria ali. Pedir confirmação para Deus, né? Pode pedir que Deus... Pode ser ousado, né? Pode ser ousado, pode ser ousado. Quando eu e o Daniel estávamos conhecendo, eu fiz 4 orações para Deus, assim, eu orava e Deus mostrava para mim, Ele confirmava. Eu falava, Senhor, só mais uma. E aí quando chegou na 4ª, eu falei, não, tudo bem, agora... O Senhor é misericordioso, já foi 4. Então, assim, pede confirmação para Deus, sabe? Ora bastante e esse é o passo, né? Os dois orar junto e buscar... saber se a pessoa também tá com esse mesmo propósito que você, né? Eu sempre tive a vontade, o sonho de ser missionária. E aí, quando eu conheci o Daniel e eu vi que ele tinha esse mesmo desejo, eu falei, pronto, né? Juntou os propósitos ali. Tem outras coisas que é bom a gente analisar, compatibilidade, tudo. Mas esse aspecto, assim, com relação à escolha de Deus é o mais importante. Com certeza. Eu acho que relacionamento é muito mais do que atração física, né? É união de propósitos, né? Eu acho que isso... Deus tem um a mais pra você se relacionar com a pessoa, né? Então, Exato. Que legal.
E assim, me fala, vida espiritual, assim, como é que funciona de vocês? Ou, porque tem gente que vai falar, é um só pros dois. Não, cada um tem um particular, como é que funciona? A vida com Deus, ela é diferente de quando era antes? Ou sua vida permanece, tipo, eu ainda tenho que ter o meu momento com Deus e agora, enfim, entendeu? E agora mais ainda, né? Eu e o Daniel, a gente faz nosso devocional individual, né? Cada um no seu momento. O Daniel, geralmente, ele gosta de acordar mais cedo que eu. Eu gosto de ficar um pouquinho mais tarde. Então, ele faz o devocional dele, eu faço o meu. E depois, juntos, nós fazemos o nosso culto familiar juntos. A gente sempre escolhe um livro para ler como família. E é assim... E é como eu falei, tem que ser mais comunhão ainda. Porque as dificuldades virão, as lutas virão. E se algum dos dois não estiverem conectados com Deus, vai surgir problemas. Então, é importante que os dois estejam conectados com o mesmo propósito, os dois ali com a espiritualidade com Deus e isso for unido. Porque se um estiver falhando na sua comunhão com Deus, isso vai ser refletido no casal, vai ser refletido na família. Não tem nem como negar, né? Que beleza. Eu estava, enquanto a gente estava conversando aqui, estava pensando em um texto que gostaria de partilhar, que foi um texto assim definitivo para o nosso relacionamento, pelo menos da minha parte. Minha esposa fez as orações dela. Que legal. E eu pedi um texto para Deus, que Deus falasse comigo pela Bíblia, pelo dom profético. Eu me recordo que quando eu abri ali o aplicativo e vi o livro Fundamentos do Lar Cristão, já fui ali e no capítulo de número 5, Preparo para um Casamento Feliz. A gente estava se preparando ainda, né, para namorar, e ali ela faz alguns questionamentos que nós devemos procurar saber quando encontramos aquela pessoa que fala, nossa, é ela, é ele, é o príncipe, é a princesa. Eis algumas perguntas que devem ser formuladas. Essa união vai me aproximar do céu? Aumentará meu amor para com Deus? Ampliará a minha utilidade nesta vida? Se essas reflexões não apresentarem motivos para recuo, então continue avante no temor de Deus. Uau. Falei, uau. Então, né, esses questionamentos é tão interessante, e é aquilo que nós comentamos no almoço, onde eu e a Thalita hoje, nós temos esse 1 ano e 7 meses, tivemos os nossos desafios, né? Mas até hoje, Deus nos permitiu com que nós não ficássemos um dia longe um do outro. Ai, conta pra gente. Então, assim, em todos os lugares, todas as missões, né, a gente entende que é um ministério familiar. Hoje, muitos missionários, inclusive líderes, ficam muito ausentes de casa, ficam ausentes da família. E isso abre uma lacuna gigantesca para que outras coisas horríveis possam acontecer, né? Um momento de solidão, enfim. E estavam pensando nisso. A gente buscou, claro, pode ser que aconteça uma missão lá que não tem como, etc. Ou se, por exemplo, a minha mãe fique doente, eu tenho que cuidar dela e a Thalita tem uma igreja a atender, pregar o evangelho. Tudo bem, né? Em uma situação. Mas até hoje Deus tem nos guardado, todas as missões a gente viajou junto, para todos os lugares, e isso é maravilhoso. Quando nós namorávamos, a gente já tinha feito meio que esse acordo, assim, né? O nosso ministério vai ser familiar. Então, quando chamarem o Daniel, é Daniel e Thalita. Quando chamarem a Thalita, é a Thalita e o Daniel. Que legal. Então, é importante isso, porque os dois são missionários, os dois estão com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E essa questão de ficar longe, de separar, eu não acho isso legal. Então, a gente tem esse propósito, assim, até hoje, como o Daniel falou, Deus tem honrado a gente com isso, e eu creio que Deus aprovou isso, e Ele tem nos mantido dessa forma, assim. E que legal. Pra nós tem sido uma bênção, eu acho muito importante isso. A família tá sempre junta, sabe? Com certeza. E aí, uma pergunta que pra muita gente hoje em dia fala, nossa, mas hoje isso ainda existe? É possível ter pureza no relacionamento, mesmo namorando? Sim, é possível. Sim. Quando a gente se conheceu, né, que a gente começou a ter a ideia ali do namoro, a gente começou a conversar sobre algumas coisas, o que a gente queria ou não queria no namoro, e essa foi uma das coisas que um propôs pro outro. Os dois tinham isso? Os dois tinham isso no coração. Quer contar, amorzinho? Pode ser. Fala. Na realidade, eu tive o contato, a Thalita também teve a experiência dela, mas eu conheci um casal, uma família na realidade. Ele era dos Estados Unidos e a esposa dele do Canadá. E eles se conheceram e etc.
eram missionários e durante o namoro deles eles tinham um propósito de ter um relacionamento sem toque físico. E no curso missionário que eles fizeram, eles foram pro Havaí. Então, Havaí, aquele lugar romântico, Paradisíaco, paradisíaco, né? que você olha e fala, nossa, é agora e tal. E ali no Havaí, Deus colocou no coração dele para ele pedir ela em casamento. Né? E ele ligou pro pai dele, assim, todo empolgado, falou, nossa, eu tô no Havaí, ela é linda e tal. Eu peço ela em casamento agora. E o pai dele falou assim, você e Deus, vocês vão saber se é o momento ou não. E ali ele falou, nossa, meu pai não falou nem que sim, nem que não, né? Como que tá o meu relacionamento com Deus? E ele esperou mais um tempo. E eles foi projetando e estruturando o casamento deles para eles darem o primeiro beijo no altar. Ai, que lindo. Então ele conta, né, assim, que a conversa deles era, olha, lá na hora eu vou virar para a direita e você para a esquerda. Pra não... Então era bem legal, assim. E quando a gente ouviu aquele testemunho, eu e outros amigos, nós saímos daquele testemunho assim, tremendo, né? Como assim, no século XXI, onde todo mundo fala, não, você tem que experimentar antes, porque, e etc, você pode levar uma pessoa para sua casa que você não vai gostar, que você vai casar, e a gente voltou assim, meio desconfiando daquilo. Será que é isso mesmo? Porém, o tempo foi passando, e eu conheci outras pessoas, outras famílias hoje, que têm filhos, e é entendido que um relacionamento sem toque físico, ele tem vários benefícios gigantescos. Um deles, por exemplo, é até mesmo a questão afetiva. Se naquele momento que você está conhecendo a pessoa, você ainda não beijou, não teve toque físico e etc. E se nesse relacionamento você viu que não era a pessoa, quando há um rompimento nesse namoro, é muito mais tranquilo. Né? Você não gerou aquele trauma gigantesco, onde pessoas hoje, por conta de um namoro, às vezes, de 2 meses, chegam a tirar a própria vida. Né? Ou se mutilam, alguns se cortam, outros entram em depressão. Então, olhando por esse benefício mesmo do rompimento. Um outro também, falando da questão do toque físico, embora aqui a gente não está construindo uma teologia, né, em cima desse assunto, mas só buscando os benefícios desse tema. Um outro benefício que é muito significativo é que o beijo, isso até cientistas fazem essa avaliação, ele é um preparo para a relação sexual. Né? Porque todo um libido ali, né, da mulher. É uma né, preparação do corpo, né? Preparação do corpo, né? Você começa ali na construção, o próprio corpo se prepara para aquilo. E detalhe, né? Não que isso seja uma desculpa, assim, né? Claro, em todas as idades. Mas quando a gente se conheceu e começamos a namorar, a gente já tinha uma idade já, praticamente, né? Eu já tinha 30, então... a gente sabe, a gente veio, assim, de um contexto... Onde a gente já tinha experimentado isso antes. Onde a gente já tinha experimentado isso antes. Então a gente já sabia se a gente desse esse passo, aonde que isso ia dar. Então a gente conversou, né? Falou, não, então melhor a gente evitar isso, né? E pela força de Deus, manter um relacionamento assim, sem esse tipo de contato físico. Eu acho que ele até se torna mais racional também, né? Exatamente. Você começa a entender mais o caráter da pessoa, os pontos bons, os pontos ruins. Não é tão emocional, assim, vai empolgado pelo momento. A ciência diz que a paixão, ela dura 2 anos. As pessoas falam que a paixão é cega. E ela é cega mesmo. Porque quando a pessoa ela começa a ter esse contato físico, ela fica tão apaixonada pelo... como o Daniel falou, aquela liberação de libido, aquela coisa de sensual, de sensualidade do corpo, né? A carne, ela se sobressai. Então, a pessoa não começa realmente... ela não pensa. Ela não consegue ver os defeitos. E a ciência diz que a paixão, ela tem uma durabilidade de 2 anos, né? No nosso cérebro. Então, passa 2 anos, passou aquele fogo, aquela emoção, aquela, né? E aí, puf, você fala, nossa, mas você não era assim. Na verdade, era, você que não enxergou, né? Você estava tão entorpecida ali pela mente, pela carne, né? Que a pessoa realmente não consegue enxergar. Então, isso também foi um ponto bom. A sobriedade, né, do relacionamento com relação ao caráter, a ver os pontos positivos, os pontos negativos. E outra, é tão gostoso porque você tem muita conversa. A gente aproveitava muito para conversar, né? A gente vê casais jovens aí que já avançaram nisso com contato físico, às vezes nem conversa. Imagine quando casar. Não vai nem se ver, né, praticamente. A pandemia acabou com vários casamentos, exatamente. Né? Então, assim, é claro que tudo isso, também existem outros princípios, não só o contato físico,
Isso só foi possível dentro do nosso relacionamento, que depois dessa experiência eu busquei ter também na minha vida, eu e a minha esposa. Então, não ficar também em lugares isolados, sozinhos, até tarde da noite. Porque aí é praticamente impossível, né? Você ficar com uma pessoa sozinho, jovem e etc. Ou até mesmo de uma idade avançada que se conheça, né? Então, eu busquei isso, a minha esposa também foi em oração. Nós namoramos 6 meses. Eu pedi ela em noivado, em casamento, né? Pedi ela em casamento. Ficamos noivos mais 6 meses. E foi no altar, onde a gente deu o primeiro beijo. E foi até interessante e engraçado, né? Porque na hora que o pastor falou assim, eu vos declaro marido e mulher, ele virou, e aí eu já beijei ela, aí todo mundo deu risada, né? Aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu nem Mas falei ele não ainda. tinha autorizado ainda, ele ainda né? não tinha falado, Pode o noivo beijar. pode beijar a noiva. Mas eu falei, pastor, já faz 1 ano, né? Então assim, foi uma bênção, até hoje, pra honra e glória de Deus. Então é possível, né? Voltando lá na resposta da pergunta que foi feita, é possível ter um casamento santo para honra e glória de Deus, um namoro santo, um noivado santo. E é claro, tudo isso vai depender não só de uma pessoa, porque o casamento ele não é construído de um só. O casamento ele é construído de 2. E quando tem filho, o filho também tem que colaborar, é de 3, né? Então, a família é uma construção de todos, e é possível. Ainda que você esteja olhando para esse mundo tão devasto, tão terrível, existem jovens... ainda há esperança pra você. Existem jovens até hoje que, diferente do nosso contexto, inclusive, nós estamos falando de uma realidade de 2 pessoas que vieram do mundo, que já tinham experimentado tudo do mundo, e ainda com o poder do Espírito Santo conseguiu ter esse estilo de vida no noivado, no namoro. E tem jovens hoje que se guardam, são puros, são castos, são virgens. E eu tenho certeza que o nome de Deus é glorificado na vida desses jovens também. Com certeza. E eu acho que até para um jovem que ainda está assim, numa fase ainda, né, em desenvolvimento, que ainda não passou por esse tipo de experiência, agradeça a Deus e aproveite isso, porque as tentações serão menores, né, se não entrar nisso. Porque quando você já entra, como a gente viveu no mundo, a gente já tinha experimentado isso, então as tentações ali, a luta foi muito grande. Então, para uma pessoa que ainda não teve essa experiência, para ela vai ser, eu não digo fácil, né? Porque as tentações vêm para todos, mas vai ser um pouco mais, vai ser menos difícil. Acho que seria essa colocação. Então, agradeça a Deus, jovem, se preserve, se guarde, né? E agradeça a Deus e assim, ore a Deus, que Deus vai mandar, né, no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente acelerar as coisas, pular fase, pular processos, né? Isso é importante. Sim. Oi, pode falar. Não, pode ir. Algum conselho, assim, pra alguém que começou... Temos jovens recém-casados nos Jovens do Riacho. Algum conselho pra eles? Sim. Eu queria, na realidade, dar um outro conselho ainda Claro, à antes vontade. desse, sobre a questão de qual é o tempo, quando que um jovem deve começar a namorar, Boa. né, se existe isso ou não. Nós temos uma citação da serva do Senhor, que ela nos orienta, nos dá o caminho para nós começarmos um relacionamento a partir dos 20 anos. Né? E nós sabemos que já passamos por essa idade dos 18 anos, o mundo, né? O jovem quer abraçar o mundo, quer né? abraçar o mundo, mas pior. com seus 20 anos ali, então, já é um momento de você orar pela pessoa, se você tem um interesse, se aproxima, ver que tem intimidade, ela também orar junto. E agora a questão do recém-casado, a primeira... Desculpa, uma coisa antes que você falou. Orar junto, me explica. Como é que funciona essa dinâmica do vamos orar para ver no que dá? Certo. Essa questão do vamos orar para ver no que dá, né? É claro, primeira coisa, tem que ser da mesma fé. Tem alguns aí que entram no relacionamento missionário, né? Uma coisa importante... É verdade, essa é boa. Uma coisa importante com relação a orar é a pessoa orar, mas ela está disposta de Deus fazer a vontade dele. Porque às vezes a gente fala, vamos orar, mas a gente quer a nossa vontade, né? E aí quando não dá certo, a gente se rebela, né, contra Deus. Mas não deu certo. Então assim, você colocar realmente nas mãos de Deus, né? Não a gente falar, vamos orar, mas eu quero que dê certo. Entendi. Então assim, então a gente não tá querendo que a vontade de Deus seja feita, a gente tá querendo que a nossa vontade seja feita. Assim, é orar e realmente entregar nas mãos de Deus. Se for de Deus, que aquilo permaneça, senão que realmente termine. E aceitar a vontade de Deus, né?
Isso é importante. Bom ponto. Uhum. Então, assim, da perspectiva cristã, o primeiro ponto é a pessoa ser da mesma fé. Né? Sem trabalho missionário. Sem trabalho missionário, né? Porque é perigoso essa questão do trabalho missionário. É uma situação onde ela diz assim, de que 9 a cada 10 que começam um da igreja e um do mundo, 9 saem. É como você comprar um bilhete de avião, chega lá no guichê para comprar o bilhete de avião e ela fala assim, a cada 10 aviões que está saindo aqui, 9 está caindo. Quem que vai querer entrar nesse avião? Exato. Se for doido. Então, assim, esse é o primeiro aspecto. Agora, falando, quais são as orientações? A pessoa que você está orando, do nosso ponto de vista, da nossa experiência, ela vai responder essas perguntas que nós elaboramos aqui, que Deus elaborou aqui, né? Então, quando você começa a ter o relacionamento, essa pessoa que você está orando, né? Essa união vai me aproximar do céu? Você olha para ele e fala, não, ele é um rapaz missionário, ele dá estudo bíblico, ele quer levar as pessoas para o céu, ele está envolvido no ministério da igreja. Nós dois juntos, né? Aumentará o nosso amor para com Deus. E se esse casamento der certo, o que a gente vai fazer para Deus? É verdade, bom ponto. Né? Porque assim, será que o fim é nós mesmos, é os nossos prazeres, é as nossas viagens, é a nossa casa, é a minha cozinha, né? A mulher, ela pensa nisso, a minha cozinha, não é o meu carro. Mas nós dois juntos, qual que vai ser a obra que nós vamos realizar para Deus? Nós dois, como jovens, vamos participar do Ministério Jovem da igreja, vamos ajudar as crianças que estão crescendo aqui dentro da nossa igreja, aquele jovem que talvez tenha uma família desestruturada, nós vamos levar ele para nossa casa, para estudar a Bíblia com a gente, vamos levar ele para participar de um estudo bíblico. Qual que vai ser o fim desse casamento? Porque o meio, às vezes, a gente pode pensar, não, é só os nossos prazeres e etc. Então, quanto o começo, o meio e o fim tem que ser para a glória de Deus, para a pregação do Evangelho. Então, quando você está orando por essa pessoa, ou é mesmo nós já oramos, Deus mostrou por um sinal, uma chuva que você pediu, não sei, né, um texto, a pregação do pastor, alguma coisa, beleza. E agora, enquanto nós namoramos, já que não é para a gente ficar tarde da noite juntos, já que, né, o ideal é que a gente tenha o mínimo de contato físico possível, o que a gente vai fazer? Vamos ler sobre o lar adventista. Maravilhoso esse livro, né? Falaram que é ótimo. Exato, né? Há outros livros também de casamentos que também nos ajudam, né? Então, só pra quem tá em casa e quer saber, metade do lar adventista que fala o começo, né? Sobre o que você tem que ver na pessoa. Mais alguma dica pros solteiros de plantão? Tem o Carta Jovens Namorados, né? Que é Exato. São orientações boas também ali. E tem aquele livro que a gente tava lendo, um grandão, assim, Lar Feliz. Lar Feliz. É um livro da casa também, né? Ele é bem prático. É vendido pelos esse tem casa. comportadores. Esse tem casa. Então já tá munido aí, já tem ferramenta. Exato. Então esses livros, esses materiais, enquanto você encontrar com uma pessoa, não perca tempo. Às vezes, quero não só ficar assistindo filme, seriado, etc. Não, vamos começar a construir o lar desde já. Porque quando chega lá, quando dá uns problemas lá, aí a gente começa a procurar ajuda. Então a ajuda já tem que ser antes. Né? A gente já tem que estar preparado para a crise final. Não é verdade. Quando vier a crise, a gente já tem que estar preparado nessa situação. E uma outra coisa também que eu acho muito significativo é não ter orgulho. Fala, não tem como, todos nós somos orgulhosos. É verdade. O que eu queria dizer é não ter orgulho no sentido, se tiver que pedir orientação, uma família que você vê que é cristã mesmo, de fato. Lá naquela nossa conversa, não sai pedindo conselho para qualquer um. Ore a Deus e Deus vai mostrar e vai lá. São pessoas, às vezes seus pais. Né? Se você tiver pais que cresceram na presença do Eterno, eles podem te orientar, sim. Né? E mesmo que não, mas procure a orientação dos seus pais e da sua mãe. Né? Os nossos pais, infelizmente, eram separados, mas nos ajudaram mesmo assim. Então, famílias sólidas, elas têm bagagem para nos ajudar nesses momentos. Já passaram o mesmo que a gente passou, né? Exato. Então, assim, é maravilhoso. A gente passou por isso, né? Uma família nos aconselhou. Foram poucas vezes, né? 2 ou 3 vezes, mas nos ajudou. Nos ajudou. E eu confesso que eu era muito orgulhoso, achando com tudo que eu conhecia, que eu pregava e etc. Mas de família eu tava gatinhando, então até hoje. Então, assim, vale muito. Vale muito você buscar a orientação de quem já passou por isso. Que legal. E agora sim, para os recém-casados. E aí, quais são as notícias? Sim, quer falar do culto, mas das nossas... O culto familiar, acho que ele é o mais importante, assim, né? Inegociável. Uma pergunta, esse culto familiar não é só aos sábados, né? É não, todo dia? Não. É todo dia, tá? Todo Só pra dia. dar aquele levantar o altar de Deus pela manhã e pela tarde, sim.
Porque o culto, ele ajuda você, além de estar mais perto de Deus de forma individual, o casal ali junto, né? Isso quebranta o nosso coração, né? E quando Deus ele é primeiro na nossa vida, como diz lá em Mateus 6, né? Todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, um casal que está aí recém-casado, né? Já coloque isso em prática, que isso vai se fortalecer cada vez mais. E aí, quando vierem os filhos, isso vai ser fortalecido também. Os filhos já vão crescer dentro desse ambiente, desse lar cristão. E aonde tem ali o sangue do cordeiro marcado nas umbrais das casas, o anjo destruidor não vai passar. Amém. Então, para mim, o significado ali do sangue do cordeiro nos umbrais das casas era isso. Porque o que eles fizeram naquele momento? Eles passaram por debaixo da porta. Eles passaram, eles tiveram que matar um cordeiro, né? Fazer ali um ritual de sacrifício e passaram o sangue. Então, era ali um culto, né? Era um culto a Deus, o altar do sacrifício. Então, é exatamente isso. O culto, o altar de Deus, ele tem que ser levantado pela manhã e pela tarde. Na casa de um casal cristão tem que ser, numa família, né? De forma geral, cristã. De um casal, de uma família. Isso é... Inegociável, Inegociável. Né? É primordial, é a primeira coisa. E é claro, né? A gente está falando do culto familiar, mas tem um culto particular também. Eu faço o meu culto, a Thalita faz o culto dela, tem um texto que ela quer ler, que ela já tem a sua devoção, a Bíblia, a sua lição da escola sabatina. E não necessariamente também deve ficar engessado essa questão do culto. Pode fazer o culto com a lição, pode fazer o culto com os testemunhos, pode fazer o culto com a Bíblia, pode fazer o culto com um livro de um pastor, uma biografia de alguém, de um irmão que teve uma experiência. Né? Nós já estudamos juntos o livro Educação, o Lar Adventista. Então todos esses livros, agora estamos estudando Mente, Caráter e Personalidade. O Lar Feliz. O Lar Feliz também, nos nossos cultos. Você vai fazendo pela manhã e pela tarde, em um ano, fora suas leituras particulares, você leu aí 2, 3 livros também. Isso ajuda, né? Isso ajuda. Tem uns livros aí que são auxiliares, né? Que pode ajudar também. É tipo um PG, só que, né, de casal. PG de casal. E quando fala assim, culto, a pessoa pensa, nossa, vai ficar uma hora ali. Não. Coloca roupa de igreja. Não, você canta um hino, canta um louvor, né? Canta uma música ali. Se alguém ali souber tocar um instrumento, é legal, ótimo. Mas se não, a gente canta às vezes um hino curto, faz uma oração, algum pedido especial, lê alguma página. Às vezes a gente vê que está com o horário reduzido, mas a gente não deixa de fazer. A gente lê, às vezes, um trecho menor, mas para que a gente possa extrair uma lição e fazer o culto realmente, não deixar de fazer. Né? Mas não precisa ser aquela coisa monótona, coisa muito demorada. Faz uma coisa que seja sucinta, mas que faça, que seja objetiva, né? Mas que faça. Que legal. Não deixar de fazer. Muito bom. E aí, a vida, assim, último recadinho para quê? Para todos os gostos. Pro casado, pro solteiro. O maior conselho que você pode dar. O que a pessoa tem que fazer agora, independente da época de vida, digamos assim? Caprichei, né? Desculpa. Existem, assim, 4 coisas que a gente fala que são as nossas 4 maiores decisões da vida, né? Que a primeira delas é a decisão por Deus. A segunda dela é o nosso chamado, né? A nossa carreira, a nossa missão. O terceiro é nosso pelo cônjuge. E a quarta decisão é se você vai ter filho ou não. Então, assim, independente do estágio que a pessoa está, ela tem que estar aí decidindo entre essas 4 coisas, né? Se ela já decidiu por Deus, amém, né? Esse é o importante. E se ela não decidiu ainda o chamado dela, qual que é a missão, a profissão, a carreira que ela vai seguir, então decida isso primeiro, para depois pensar em casar, né? Porque primeiro ela vai ter que ter essa estrutura, vai ter que ter essa consciência, né? Você vê ali na criação, quando Deus fez Adão, primeiro ele deu trabalho para Adão, depois ele criou Eva. Então ele deu o chamado para Adão ali primeiro. Falou, olha, você vai lavrar a terra, né? Você vai ser agricultor. E aí depois ele fez a Eva. Então, primeira coisa que a gente precisa ter depois de Deus é qual é o meu chamado? Qual que é a minha missão? O que eu vou fazer? Quero ser missionário, quero encontrar uma esposa missionária também, né? E aí você vai decidir pelo seu cônjuge depois. Então, dependendo aí do estágio que a pessoa tá, né? Eu acho que isso ajuda a dar um norte também na nossa vida. E é muito importante, quando a gente decide por Deus em primeiro lugar, e a gente não pula essas etapas, tudo na vida, as outras decisões são mais fáceis e são pautadas em Deus,
né? Eu, na minha vida, eu pulei essas etapas, infelizmente. Eu acabei decidindo pela carreira primeiro, e aí você não decide por uma carreira que vai glorificar a Deus, você pensa só em algo que você talvez vai se beneficiar com recurso, vou ter muito dinheiro, né? Então, quando você se decidir por Deus primeiro, todas as outras coisas que você for tomar a decisão vai ser para a glória de Deus. Então, é totalmente diferente. Por isso que, né, quando você tem Deus, o chamado, o propósito, e aí depois vem o casamento e os filhos, quando a gente faz aquele jargão, Deus não une propósitos, né? Deus não une pessoas, une Deus une propósitos. propósitos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Mas qual é o propósito daquela pessoa? Porque tem gente que quer casar para depois ter o propósito. Então eu recordo que a Thalita já tinha um propósito de trabalhar na área da saúde, né? Pelo menos a gente não é o casal perfeito, mas a gente já tinha esse propósito definido. Não, eu já queria evangelizar, ser evangelista, obreiro, pregar e etc. Então uniu os propósitos. E alguns querem unir para depois descobrir. Então já vai aí, você que ainda está no começo, né? E também não é pecado, não é errado, e vai para o céu solteiro, pelo amor de Deus. Porque às vezes as pessoas pensam, não, quem é solteiro não pode, etc. Não, tem pessoas que se sentem bem, não sente aquele vazio, né, de ter um companheiro, vivem, pregam, trabalham, fazem a obra, ajudam um folheto na igreja, etc. Faz suas atividades e tudo bem com isso. Mas se você quer ter um cônjuge, né, almeja construir uma família e etc. Acredito que a Thalita falou super bem, né, realmente ter essa listinha aí bem definida. Olha, estou bem com Deus, seu propósito, Senhor, por favor, Senhor. Mande a minha Eva, mande meu Adão. E aí Deus vai encaminhando todas as coisas. Para honra e glória a Deus. Amém, que legal, que lindo. Obrigada por compartilhar um pouquinho dessa união. E que eu tenho certeza que para você que tá do outro lado da telinha também me inspirou e vai ajudar a gente a estar seguindo os passos do mestre. Vocês maravilhosos como sempre. Então, não esquece, segue aí Assim Diz o Senhor com 3 S, tá bom? E não posso deixar de agradecer novamente meu patrocinador, tá bom? Equipe Mídia do Riacho. E do Sandro Valvezan e sua turma. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. E a gente se vê no próximo Pegada Jovem. E esse foi mais um Pegada Jovem. Inscreva-se no canal, curta, comente o que você achou e compartilhe para todos os seus amigos.